Dorival Júnior coloca Flamengo atual e Santos de Neymar como os melhores elencos que já trabalhou. Entrevistado do podcast A Rodada, desta sexta-feira, Dorival Júnior colocou o atual grupo do Flamengo como um dos melhores elencos que já trabalhou, ao lado do Santos de Neymar, Ganso e Robinho em 2010. Hoje, todos reconhecem como sendo um elenco diferente, um elenco importante, talvez um dos melhores que eu já tenha trabalhado, se não o melhor. Tive um grande elenco também em 2010, na montagem do Santos daquele ano, que foi um elenco que me deu um prazer muito grande de poder trabalhar. O time do Flamengo tem características bem diferentes. Em épocas passadas, Dorival Júnior já havia destacado o quão especial era o time do Santos de 2010. O time do Santos marcou época com a equipe comandada por Dorival Júnior. O trabalho ficou marcado na carreira do treinador, que ao lembrar do Peixe 2010 destaca o futebol vistoso e ao mesmo tempo simples, praticado por Neymar, Robinho, Ganso e companhia. Em uma entrevista ao All Sports, Dorival aponta que desde o início da temporada acreditava que aquela equipe podia render bons frutos. Eu os reuni embaixo de uma mangueira que temos lá no centro de treinamento do Santos e eu falei, eu quero falar uma coisa aqui para vocês hoje, no nosso primeiro dia de trabalho. Esse time pode marcar a história do Santos Futebol Clube. Ao longo dos campeonatos, o Peixe vinha se destacando pelo futebol vistoso, com dribles e jogadas e efeito de nomes como Robinho e Neymar. No entanto, Dorival destaca que a equipe jogava de modo simples e objetivo. Tem um motivo que pouco foi falado, pouco foi observado e talvez poucas pessoas perceberam. Era um time extremamente simples. E o futebol jogado com simplicidade e objetividade, você consegue atingir ótimos resultados. Porque o maior complicador de uma equipe em campo é justamente você não simplificar jogadas que poderiam te levarem ao gol adversário de uma maneira mais simplista, de uma maneira mais dinâmica, de uma forma mais direta. Nossos jogadores, de um modo geral, gostam sempre do último toque, do último detalhe, da última finta. Aquela equipe não. Aquela equipe ela deixava para individualizar em momentos muito importantes. Quando o camarada estava dentro da área adversária, aí sim, ele usava da sua individualidade. Porém, sempre procurando o companheiro melhor colocado. Você pode ver que nós fizemos alguns gols em que entrávamos fintando o adversário. Mas sempre que você tinha um ou dois companheiros numa ótima colocação para finalizarem também as jogadas. Então, isso chamava muita atenção. Eu acho que isso foi a maior marca daquele time. O alinhamento do futebol vistoso com a objetividade trouxe diversos resultados positivos para o Santos de 2010, como, por exemplo, os títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Para Dorival, no entanto, o legado daquela equipe não se resume apenas aos troféus. A grande verdade é que aquela equipe fez o Brasil inteiro aprender, aqueles que não sabiam, a dançar. Então era prazeroso você ver uma equipe como o Santos jogando e eu sinto muito orgulho, muita satisfação de poder ter participado desse momento. Lucas Braga confirma a proposta do Al-Ahly recusada pelo Santos. O atacante Lucas Braga confirmou que recebeu uma proposta do Al-Ahly do Egito. A equipe egípcia ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, pela compra dos direitos econômicos do jogador, mas a diretoria do clube exige uma proposta no mínimo de 10 milhões de dólares, cerca de 50 milhões de reais, para liberar o atleta. Boa tarde, Lucas. E aí, essas semanas aí, umas semanas que passaram já, saiu uma notícia que você teria recebido uma proposta do Al-Ahly, que seria o time do Egito. Eu queria saber se essa notícia chegou até você, se isso é verdadeiro, se esse fato é realmente verídico, se você recebeu essa proposta. Chegou sim, essa proposta ela chegou, mas foi uns valores que não eram agradáveis no momento para o Santos. E eu só fiquei sabendo assim meio por cima que essa proposta havia chegado, mas ela não foi para frente não, foi logo recusada. O Lance Diário do Peixe apurou que os valores oferecidos ao atleta agradaram, mas como o Santos não viu vantagem na possibilidade de venda, ela foi recusada. Natural de São Paulo, Lucas Braga chegou ao Santos no início de 2019, vindo do Luverdense. Após empréstimos para Cuiabá e Inter de Limeira, respectivamente, o atacante teve sua primeira oportunidade na equipe profissional do Peixe em agosto de 2020, em vitória por 1-0 diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Desde então, Lucas virou peça fundamental no elenco santista e assumiu a titularidade absoluta em 2021. Ele foi um dos destaques da equipe na conquista do vice-campeonato da Copa Libertadores 2020.
Mesmo com as mudanças de técnico, o atacante sempre teve espaço no time e hoje é titular com o Lisca. Lucas Braga tem vínculo com o clube até o final de abril de 2026. Ele soma 145 partidas, 14 gols e 8 assistências com a camisa santista. Vi que ele ia chegar um pouquinho mais atrasado, consegui dar o tapa na frente, já olhando para o Marinho que estava chegando do outro lado e fui feliz na jogada para o Marinho poder fazer o gol. Eu creio... Nova Vila Belmiro. Santos planeja início de obras em 2023. O Santos tenta dar sequência ao projeto da construção da Nova Vila Belmiro. A gestão do clube espera finalizar todos os processos até o fim do ano, iniciar a captação de recursos em dezembro e, enfim, iniciar as obras no ano que vem. O processo foi detalhado pelo presidente do Peixe, Andrés Rueda, durante a entrevista coletiva no CT Rei Pelé, na última quinta-feira. Segundo ele, o projeto tem sido acompanhado por uma comissão do Conselho Deliberativo do clube junto à W Torre, empreiteira responsável pelo projeto. Atualmente, a empresa tem realizado as readequações necessárias antes de apresentar o modelo ao Conselho. A expectativa é de que isso ocorra já no próximo mês. Não, a arena está encaminhada. Existe uma comissão criada junto com do nosso Conselho Deliberativo, tá? Que estão levando a história com a arena, com a W Torre. A W Torre está... Em que fase que está isso? Eles estão redesenhando, junto com os arquitetos. A previsão é que até setembro eles façam uma apresentação. Se passar ok por todos os círculos, CD, Assembleia e tal, já é para sair captando dinheiro para ver se ano que vem a gente começa. Esse é o planejamento, tá? Dentro do planejamento teve uma atividade que foi conversa junto à prefeitura para acertar legislação municipal, isso já está acontecendo, ou seja, isso está sendo trabalhado. É que esse trabalho não aparece muito, tá? Tudo coisa de gabinete. Tá? O trabalho aparece quando for apresentado para o conselho, o estádio esse vai ser assim, 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 assado. O Rueda disse que o projeto da Nova Vila Belmiro não ficou estacionado e que o Santos tem resolvido questões burocráticas, como adequações a legislações municipais, o que ele classificou como coisa de gabinete. Na visão do mandatário, após a aprovação do Conselho, é primordial que o projeto também passe por uma votação em Assembleia Geral dos Associados, já que a obra impactará o clube por muitos anos. Pelo cronograma, a ideia dessa equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaço, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma assembleia dos sócios, tá? Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Sobre a Nova Vila Belmiro, inicialmente orçada em 250 milhões de reais, o projeto precisou passar por readequações e teve o custo ajustado para 400 milhões de reais. Andrés Rueda já havia explicado que a medida foi necessária devido ao aumento dos preços dos materiais para as obras e as taxas de juros. A W Torre, com a pandemia, com o aumento do cimento, do aço, aquela primeira proposta colocada há 1 ano e meio atrás não fechava as contas, tá? Não se achava investidor disposto a colocar dinheiro no projeto com as taxas de juros e tudo mais que veio em função desses aumentos. Então, o que a W Torres fez nesse período? Ela detalhou o projeto. Tá? Era um projeto com orçamento, quando a gente fala em orçamento, são valores aproximados, então ela levou um tempo para realmente chegar no valor real do projeto. A capacidade do estádio será de 30 mil lugares. Além disso, há uma previsão de 500 vagas de estacionamento. Para realizar a captação inicial de recursos junto a investidores, a W Torre irá utilizar a comercialização de cadeiras premium e camarotes. A empreiteira também será responsável pela gestão do estádio pelo período de 30 anos. Muito se fala sobre o DNA ofensivo do Santos, mas o time tem se caracterizado por um bom sistema defensivo no Campeonato Brasileiro. O Peixe só levou mais gols que o líder Palmeiras e tem feito da solidez uma arma. Com 20 gols sofridos em 23 jogos, o Santos é, ao lado do Flamengo, a segunda melhor defesa do Brasileirão. O Santos já estava muito bem na defesa com Fabian Bustos e tinha média de 1 gol sofrido por partida. O maior problema no trabalho do ex-técnico estava no ataque.
Com Lisca, o rendimento defensivo está ainda melhor. Nos 5 jogos sob o comando de Lisca, o Santos levou apenas 4 gols, 2 deles contra o Fluminense, um do Coritiba, um do América Mineiro e nenhum do Fortaleza em São Paulo. A média agora é de 0,8 gols sofrido por partida. No ataque, a equipe de Lisca também precisa melhorar e fez somente 5 gols no período, média de 1 a cada 90 minutos. O Peixe é o 8º colocado no Brasileirão, com 33 pontos. O Santos oferece menos chances aos adversários, mas, quando a bola chega, é difícil passar por João Paulo. O goleiro mantém ótima fase e raramente falha. Contra o São Paulo, no último domingo, o rival cresceu no segundo tempo e parou no camisa 34. João Paulo tem 80 defesas no Brasileirão, entre elas, 18 difíceis. E nenhum erro defensivo grave, de acordo com o SofaScore. Maicon e Eduardo Bauerman estão cada vez mais entrosados na zaga do Santos. O Peixe levou 14 gols em 19 jogos e saiu ileso em 6 partidas. Bauerman é o líder de cortes, 99, entre todos os atletas do campeonato. Sob o comando de Lisca, o Santos passou a marcar por zona e não tem mais perseguições individuais. Diferentemente de Bustos, que afundava o volante Rodrigo Fernandes como terceiro zagueiro, Lisca posiciona o uruguaio mais à frente dos defensores e tem 2 meias, um em cada lado do campo. Outro ponto positivo do sistema de Lisca é a ajuda dos pontas. Com Lucas Barbosa, ou Lucas Braga, e agora Soteldo para marcar os laterais adversários juntos com os meias, os alas do Santos estão mais protegidos. É por isso que Ângelo, 17 anos, e com alguns problemas táticos, não é titular. Desde que Lisca sumiu, o Santos só levou um gol de cabeça, de Léo Gamalho contra o Coritiba. E nenhum foi de bola parada, em cruzamentos de falta ou escanteios. O Peixe sofreu dessa forma em outros momentos da temporada, e agora se mostra forte pelo alto.